Bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos alunos da Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, do curso de Agronomia, e estamos apresentando o seminário da disciplina de Silvicultura sobre o incêndio florestal. Eu sou o discente Marcos Paulo Brito Souza Silva e o meu colega Rodrigo Souza Silva. Bem, vamos falar um pouco sobre o incêndio florestal. O incêndio florestal nada mais é que o fogo fora de controle em qualquer tipo de vegetação, seja em plantações, pastos ou áreas de cerrado, florestas. A propagação do fogo em áreas florestais e de savana, cerrados ou caatingas normalmente ocorre com frequência e intensidade nos períodos principalmente de estiagem, e que está intrinsecamente relacionada à redução da umidade ambiental. Sobre a causa dos incêndios, podemos dizer que pode ser de causas naturais ou causas de criminosos. Contudo, a frequência de queimadas que está relacionada à cultura regional, como em algumas regiões, pode ser visto até a fogo e lixo, folhas secas, apresenta-se como uma forma de prática de eliminar esses resíduos. Mas além de uso do fogo para lixo e folhas secas, também são utilizadas para a limpeza de áreas, para fazer assim um cultivo àquela área. Como eu disse anteriormente, os incêndios podem iniciar de forma espontânea, que são as formas naturais, ou de consequências de ações e emissões humanas, que são os incêndios criminosos ou onde não há intenção. Mas mesmo nesses últimos casos, os fatores climatológicos e ambientais são decisivos para incrementá-los, assim facilitando a propagação e dificultando o controle do fogo. O que os fatores climatológicos e ambientais podem ajudar no fogo? Principalmente na época de estiagem, onde a vegetação estará seca, assim ajudando a propagação do fogo. Como eu falei, os incêndios florestais podem ser causados por causas naturais, como podemos ver, como os raios, reações fermentativas isotérmicas, concentrações de raios solares em pedaços de quartzo, ou cacos de vidro em forma de lente ou outras coisas. Como podemos ver, em causas naturais entra algumas coisas que não necessariamente está diretamente ao homem, mas ele ajudou que isso ocorresse, como cacos de vidro que algum ser humano deve ter descartado em lugar inapropriado e assim acontecendo um incêndio florestal. E também podemos falar sobre a imprudência e descuidado de caçadores, madeireiros ou pescadores, que através da propagação de pequenas fogueiras, principalmente feitas em acampamentos, pode-se ocorrer assim um incêndio florestal. Eles usam fogueiras para se aquecer ou então para fazer comidas, só que eles não têm um cuidado para que esse fogo não se alastre durante a vegetação. Outras causas que podem ocorrer para os incêndios florestais são fagulhos provenientes de locomotivas ou de outras máquinas automotoras consumidoras de carvão a lenha, que principalmente em algumas regiões ainda existe esses maquinários. E também para a perda de controle de queimadas realizada para a limpeza de campos.
e pode ser ocasionado também por incendiários ou pirimaníacos, que são pessoas que criminosos que vêm a fazer essas queimadas. Problema do fogo na floresta. Como eu já disse, os danos às árvores e à floresta, que ocorrer a queima do caule e da copa da árvore, assim podendo a árvore morrer. Danos ao solo, tem na queima da cobertura de solo, da vegetação que tem essa cobertura, e também ocasionando a morte de micro-organismos. E dano à fauna, que também pode ocasionar a morte. E danos aos planejamentos florestais, danos à propriedade e danos à vida humana, que também pode ocasionar doenças por questões respiratórias, também ocasionando os danos materiais, que são a destruição das árvores em fase de crescimento ou em fase de utilização comercial, e também reduzindo a produção de madeiras, também a celulose e as essências florestais e outros insumos que são retirados da floresta. Também a redução da fertilidade do solo, com a consequência da destruição da matéria orgânica reciclável, obrigando a um maior consumo de fertilizantes. E também ocorre a redução da resistência das árvores aos ataques de praga, obrigando um maior consumo de praguicidas. Úteis desse consumo de praguicidas são em florestas comerciais. E também vamos falar um pouco sobre os danos materiais, que são a redução da fertilidade do solo, uma queima da vegetação que faz a cobertura do solo, assim perdendo a sua fertilidade, com consequência da destruição de matéria orgânica reciclável, obrigando assim um maior consumo de fertilizantes, isso para áreas comerciais, e também a redução de resistências das árvores a ataques de pragas, assim obrigando um maior consumo de praguicidas. Como hoje em dia o Brasil é um dos maiores produtores de florestas cultivadas, também pode ocorrer incêndios florestais nessas florestas, então podemos analisar que também deve-se ter um cuidado sobre esses danos materiais. E sobre a redução da biodiversidade também, ocorrendo incêndios florestais em uma certa região. Também alterações drásticas aos biotopos, que são alterações numa microrregião, assim reduzindo as possibilidades de desenvolvimento equilibrado na fauna silvestre. E também pode ter a facilitação dos processos erosivos, que com a queima dos materiais que fazem a cobertura do solo, pode ocorrer erosões, principalmente quando ocorrer chuva. E também sobre a redução da proteção de olhos d'água e nascentes, que como sabemos, deve-se ter uma mata nativa para que tenha a proteção de olhos d'água ou nascentes. E ocorrendo esse incêndio e devastando essa área, pode ocorrer que esses olhos d'água ou nascentes sequem
E também, com os incêndios florestais, pode ocasionar danos a humanos, como perdas humanas, quando ocorre a morte do ser humano em um incêndio florestal, sendo um pescador, um caçador, que pode estar numa floresta e ocorrer um incêndio e ele ficar no meio dessas chamas. Ou algum bombeiro que ajudar a apagar o fogo e pode ser circulado pelo o fogo e assim ocorrendo a perda humana. E também, quando não há perdas humanas, pode ocasionar o traumatismo provocados pelo fogo ou por ocasionar algumas contusões. Também pode ocasionar desabrigados ou desalojados, que pode ocasionar de alguma área florestal estar perto de alguma residência rural de algumas famílias e esse fogo assim vinha devastar a casa dessa família e assim eles ficando desabrigados e desalojados. E também tem a redução das oportunidades de trabalho relacionada com a área de manejo florestal, que quando ocorre essas situações, muitos vêm a ser desempregados. Também, em causas de seres humanos, a danos de seres humanos, além de perdas materiais, também tem os problemas de danos à saúde, como principalmente os problemas respiratórios, como bronquite, asma, infecções, pois como ocorre muitas liberações de gases e fumaça de um incêndio, pode ocasionar principalmente problemas respiratórios. E também há problemas do coração e de sistema nervoso, dores de cabeça ou náuseas, conjuntivite, alergias e intoxicações, principalmente por causa da fumaça do fogo. E também pode ocorrer uma ocorrência de câncer. Também sobre os incêndios florestais, eles contribuem assim para emissões de CO2 para a atmosfera. Como sabemos, o CO2 é um dos maiores gases que ocasionam o efeito estufa. E o Brasil contribui com cerca de 3% das emissões mundiais de CO2, sendo que desses 3%, 2% são sobre as queimadas e os desmatamentos, sendo mais sobre as queimadas, pois principalmente na época de estiagem, que o tempo está seco, ocorrem bastantes queimadas. E 1% dos 3% é das indústrias de automóveis. No ano de 2020 ocorreu vários focos de incêndio e queimas de áreas, mas o Pará, o Amazonas e o Mato Grosso são os estados com maior número de focos de fogo detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE, que no ano de 2020 esses três estados somaram cerca de 60% de todos os focos de incêndio que teve no nosso país, o Brasil. Sendo que a Amazônia é o bioma que registrou maior quantidade de pontos de calor, mas em comparação, o Pantanal é o mais afetado. Ele tem uma área de 36 vezes menor do que a Amazônia, mas foi só 5 vezes menor
em questões de focos de incêndio. Então, em comparação ao seu tamanho com a Amazônia, ele teve mais proporções de focos de incêndio. Bom, olá, me chamo Rodrigo e vou apresentar agora sobre o Código Florestal referente aos incêndios florestais, onde é constituído por 5 capítulos e vou comentar sobre os capítulos mais importantes referente aos incêndios florestais. Começando pelo capítulo 1, que é referenciado à proibição do emprego do fogo. O artigo 1 cita que é vedado o emprego do fogo nas florestas e demais formas de vegetação e para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de a aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais, e material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável. No capítulo 2, é referente à permissão do emprego do fogo, onde o artigo 2 cita que são observadas as normas e condições estabelecidas por este decreto, e é permitido o emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, mediante a queima controlada. Com parágrafo único, considera-se a queima controlada o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos. No artigo 3, o emprego do fogo mediante a queima controlada depende de prévia autorização, a ser obtida pelo interessado junto ao órgão de Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, com atuação na área onde se realizará a operação. Bom, no artigo 4, cita que, previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na obtenção de autorização para a queima do fogo controlado deverá definir as técnicas, os equipamentos e a mão de obra a serem utilizados. Também deve-se fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado. Parágrafo 3 cita que deve promover o enleiramento dos resíduos de vegetação de forma a limitar a ação do fogo, impedindo que ele se alastre para locais não devidos. No parágrafo 4, cita-se que deve-se preparar aceiros de no mínimo 3 metros de largura, ampliando esta faixa quando as condições ambientais, topográficas, climáticas e o material combustível a determinarem. Bom, no parágrafo 5, cita-se que deve-se providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação com equipamentos apropriados ao redor da área e evitar propagação do fogo fora dos limites estabelecidos. No parágrafo 6, cita-se que deve-se comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a queima controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente e com antecedência necessária, a operação será confirmada com a indicação da data, hora do início e do local onde será realizada a queima, a fim de manter o diálogo e prevenir que possam acontecer possíveis incêndios. Isso irá facilitar a procura de medidas para o controle de possível incêndio inesperado. No parágrafo 7, cita-se que deve-se prever a realização da queima em dia e horários apropriados, evitando
que os períodos de temperatura mais elevadas e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação, pois esses fatores eles podem ser determinantes a possíveis incêndios. Isso vai permitir que esse fogo passe de forma controlada para uma forma descontrolada, podendo ocasionar incêndios irreparáveis. No parágrafo 8, cita-se também que deve-se providenciar o oportuno acompanhamento de toda a operação desta queima até a sua extinção, no caso, até a conclusão desta queima, com vistas à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo. O capítulo 3 é referente ao ordenamento e da suspensão temporária do emprego do fogo, onde é citado no artigo 13 que os órgãos integrantes do CISNAMA poderão estabelecer o escalonamento regional do processo de queima controlada, com base nas condições atmosféricas e na demanda de autorizações de queima controlada, para o controle dos níveis de fumaça produzidos. No artigo 14, é citado que a autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da queima controlada da região ou município quando constatados riscos de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis. 2. A qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados oficialmente reconhecidos como parâmetros. E 3. Os níveis de fumaça originados de queimadas atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em riscos as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte. Continuando com o capítulo 5, que é referente às disposições finais do Código Florestal, cita que no artigo 18 fica criado, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, PREVI-Fogo. Com parágrafo único, o PREVI-Fogo será coordenado pelo IBAMA e terá por finalidade o desenvolvimento de programas integrados pelos diversos níveis de governo, destinados a ordenar, monitorar, prevenir e combater incêndios florestais, cabendo-lhe ainda desenvolver e difundir técnicas de manejo controlado do fogo, capacitar recursos humanos para a difusão das respectivas técnicas e para conscientizar a população sobre os riscos do emprego inadequado do fogo. No artigo 19, cita que o IBAMA deverá exercer de forma sistemática e permanente o monitoramento do emprego do fogo e adotar medidas e procedimentos capazes de imprimir eficiência à prática da queima controlada e ao PREVI-Fogo. No artigo 20, é citado que, para os efeitos deste decreto, entende-se como incêndio florestal o fogo não controlado em floresta ou qualquer outra forma de vegetação. E no artigo 21, também é citado que, ocorrendo incêndio nas florestas e demais formas de vegetação, será permitido o seu combate com o emprego da técnica de contrafogo, que esta técnica de contrafogo nada mais é do que o controle do fogo de queimadas sendo combatido com a queima de
materiais vegetais no sentido deste incêndio, a fim de formar uma barreira, não possibilitando a alastração dessa queimada para outras áreas. Continuando com o artigo 22, é citado que será permitida a utilização de queima controlada para o manejo do ecossistema e prevenção de incêndio, se este método estiver previsto no respectivo plano de manejo da unidade de conservação, pública ou privada, e da reserva legal. No artigo 23, cita que continua regido pela legislação própria o emprego do fogo para o combate a pragas e doenças da agropecuária e em operações de controle fitossanitário, a cujos procedimentos não se aplicam às normas deste decreto. No artigo 24, é citado que, mediante a celebração de convênios, os órgãos do CISNAMA deverão articular-se com as entidades competentes pela fiscalização das rodovias federais, estaduais e municipais, no sentido de que, ao longo das respectivas faixas de domínio, aceiros sejam abertos e mantidos limpos, a fim de que não hajam queimadas que possam adentrar tanto em reservas como também em propriedades privadas, o que pode ocasionar em danos irreparáveis. No artigo 25, é citado o descumprimento do disposto neste decreto e das exigências e condições instituídas em razão à aplicação de suas normas sujeitas o infrator às penalidades previstas nos artigos 14 e 15 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Lei de número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Esses descumprimentos dessas leis podem gerar ao descumpridor multas equivalentes a cestas básicas até penas de reclusão de 1 a 3 anos, também podendo gerar multas de 100 a R$ 1.000. E com isso concluímos o nosso seminário sobre o incêndio florestal e fica o nosso obrigado.